Olá, tudo bem? Jaqueline por aqui para continuarmos descobrindo Lucas. Aos domingos, às 9h30 da manhã, estamos estudando o livro de Lucas juntos, porque queremos ser transformados pela palavra, cada dia mais parecidos com Jesus e cheios do Espírito Santo. E essa semana vamos estudar Lucas 12. Abra sua Bíblia comigo e me acompanhe. Lucas 12:1 começa: visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. Olha que interessante, a gente tem uma multidão aqui, mas Jesus vai conversar com seus discípulos. Apesar do grande evento, apesar daquele monte de gente, Jesus estava preocupado com aqueles que ele estava treinando. E Jesus diz, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Olha só, o que é fermento? Fermento é aquela coisa que parece pequenininha, mas ela vai afetar o todo. Quem nunca fez um pão e o pão começa desse tamanho, você acha que nunca vai dar certo. E ele vai crescendo, 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 e aí se torna aquele pão bonito, né? Por causa do quê? De um fermento. Mas se esse fermento você abandonar ele lá, ele vai crescer e o pão vai estragar, né? É a mesma coisa se você deixar uma laranja ali com um pequeno estragadinho, parece uma coisa imperceptível e aquilo vai acabar contaminando tudo. A gente tem que tomar cuidado com essas pequenas coisas que podem impactar o todo. Não, versículo 2 diz, não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz. E o que vocês disseram ao pé do ouvido, no interior da casa, será proclamado aos telhados. A verdade vai aparecer. E ele continua, versículo 4, digo a vocês, meus amigos, não temam o que mata o corpo. E depois disso, nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. O que Jesus está falando aqui? Que a gente tem que ter medo do diabo? Não, ele está falando que a gente tem que ter medo daquilo que a gente faz atrelado com o diabo. Eu vou brincar de pecar? Eu vou brincar com isso que eu sei que é errado? É disso que você tem medo, porque é isso que deve levar você para o inferno. Versículo 6 diz, não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. A gente não consegue controlar tudo ao nosso redor, isso é impossível. Mas Deus conhece até o cabelo que a gente tem na cabeça. Se você já tentou isso, você deve ter visto que é impossível. Você acha que um Deus que conhece até os fios de cabelo da sua cabeça não te ama e não cuida de você? E mesmo assim você vai brincar de pecado? Vai brincar com aquela coisa que você sabe que é pecado? É isso que Jesus está falando. Cuidado com aquilo que pode te levar para o inferno. E aí, capítulo 12, versículo 8, Jesus continua. Digo mais a vocês, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante das pessoas será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. O que é blasfemar contra o Espírito Santo, né? Aqui, o exemplo que Jesus está dando é quando você olha para alguma coisa, você sabe que é de Deus, mas você escolhe denegrir aquilo, você escolhe falar mal daquilo, você escolhe dizer que aquilo não deveria estar acontecendo, você está blasfemando contra uma obra do Espírito Santo. Versículo 11 ele continua, quando levarem vocês à sinagoga ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira que irão responder, nem quanto às coisas que tiverem, minha página aprendeu aqui, que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará, naquela mesma hora, as coisas que vocês devem dizer. Jesus está aqui dizendo que o Espírito Santo é o nosso guia, não se esqueça disso. E aí Jesus entra na parábola do pobre rico. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus, mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Um parênteses aqui, haviam regras para a herança. Se você for lá no Velho Testamento, você tem isso. Por que Jesus deveria intervir na herança? Não era papel de Jesus aqui. Ele estava querendo usar Jesus
para ter proveito dos seus bens materiais ali, provavelmente burlar alguma coisa, não estava satisfeito com o que ele queria. Agora, Jesus não está aqui, Deus não é para nós alguém que vai nos garantir riquezas, ou que vai garantir com que tenhamos uma boa vida aqui na terra. Então Jesus responde no versículo 14: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Então contou uma parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: o que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei o meu celeiro, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem um depósito de muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Quantos de nós estão descansando por causa das coisas que a gente tem nesse mundo? Por causa da casa, da conta bancária, do salário? Mas no versículo 20, Jesus continua: mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Jesus está falando aqui que o importante não é o que nós temos nessa terra, mas aquilo que a gente está preparando para com Deus. O que você tem investido no céu? Você tem passado tempo com Deus? Você tem passado tempo orando? Lucas vem falando que as pessoas se preocupam com o que está acontecendo aqui na terra e esquecem que Deus, o Pai que nos ama, quer passar tempo conosco aqui na terra e na eternidade. Agora a gente esquece disso, a gente não investe nisso e a gente vive como se o que temos aqui na terra fosse a única coisa. Então, versículo 21, mas não é rico para com Deus. Pense nisso. Você tem investido tempo com o seu Pai? Essa é a primeira parte de Lucas 12. A gente se vê na quarta para continuar estudando, mas eu quero que você reflita aonde você tem investido tempo. No Deus que conhece até os fios de cabelo da sua cabeça ou nas coisas deste mundo, na sua conta bancária. Nos vemos na quarta. Até mais.